Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Papo com Matemática. Na aula de hoje, iremos falar sobre variação proporcional entre grandezas. É importante lembrar que essa é a nossa terceira aula que envolve proporcionalidade, tá? Então, vamos iniciar aqui mais uma videoaula e desejo bons estudos a todos. Gente, iniciando aqui a nossa aula, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não iremos resolver as questões que eu vou trazer para vocês utilizando o método da regra de três, tá? Não é que eu tenho nada contra a regra de três, é porque ela nos ajuda em várias situações, tá? Mas eu quero que vocês compreendam que a regra de três, ela é uma ferramenta que advém do conceito de proporcionalidade, tá? Então eu vou utilizar com vocês aqui a ideia de proporcionalidade para resolver aqui algumas questões, tá bom? Na descrição aqui dessa videoaula, eu vou deixar o link de uma outra videoaula aqui do nosso canal que traz a ideia de proporcionalidade, tá? Que, por sinal, foi uma das primeiras videoaulas que eu gravei aqui para o nosso canal. Aí vejam só. Então, o problema, né, ele diz assim, ó, um trem com velocidade média de 40 km por hora vai de uma cidade a outra, né, em 2 horas. Se a velocidade fosse de 80 km por hora, o tempo gasto para fazer o mesmo trajeto é de... Então, identificando esse problema, a primeira coisa que a gente teria que fazer é saber se estamos tratando aí de uma proporcionalidade direta ou de uma proporcionalidade inversa, tá? Então, vê, antes da gente identificar isso aí no problema, de fazer essa aplicação, eu quero trazer para vocês, né, um resumo do que a gente já viu aí em outra videoaula, que a proporcionalidade, ela pode ser direta ou inversa. Então, quando é que isso acontece? Lembrando que essa parte aqui, a explicação da parte teórica, eu vou deixar na descrição da nossa videoaula. Então, a gente diz que a proporção, né, que a proporcionalidade ela é direta quando a razão entre as grandezas, a razão entre as grandezas é constante, tá? Constante. Constante. E a gente diz que a proporcionalidade ela é inversa quando o produto entre as grandezas é constante, tá? É constante. Ok? Então vejam só. O nosso primeiro exercício aí seria identificar no problema se estamos trabalhando com a proporcionalidade direta ou inversa. Para nos ajudar, pessoal, nesse sentido, eu vou escrever aqui as nossas grandezas, tá? As grandezas aqui que estou trazendo nesse problema. Vê só. Então, as nossas grandezas aqui, ó, seriam as grandezas velocidade, que está sendo medida aí, né, em quilômetros por hora, e temos aí também o tempo, que está sendo medido aí em horas, tá? Então, veja, ele disse que com a velocidade de 40 km por hora, o trem vai de uma cidade a outra em 2 horas. E se a velocidade fosse de 80, esse tempo ele seria de quanto? Então, veja, gente, para identificar se estamos tratando aí de uma proporcionalidade direta ou inversa, a gente teria que nos perguntar o seguinte, ó, se eu dobro a velocidade, se eu triplico essa velocidade, o tempo, ele também tem o mesmo comportamento ou ele tem um comportamento inverso, não é? Então vejam, se a gente pegar aqui, ó, a velocidade e dobrar o tempo, ele vai se reduzir aí pela metade, porque agora você está com a velocidade maior. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, o comportamento ele é inverso, uma proporcionalidade inversa. Ou seja, se eu triplicar a velocidade, o tempo ele se reduz a 1/3 e assim por diante. Então, já que temos aqui uma proporcionalidade inversa, né? Inversa, nós iremos aplicar aqui, ó, o conceito de proporcionalidade inversa, ele diz o quê? Que o produto entre as grandezas é constante. Então, as grandezas que temos, ó, é velocidade e tempo. Então, o produto entre elas, ou seja, a multiplicação, ó, se eu fizer aqui 80 vezes x, isso vai ter que ser igual a 40 vezes 2.
E observa que eu utilizei aqui, gente, o conceito de proporção inversa e encontrei uma simples equação, tá? Onde esse x aqui é o tempo que a gente está procurando. Então aqui vamos encontrar ó, que 80x é igual a 40 vezes 2 daqui, não é? Que vai dar 80, dividindo ambos os lados da igualdade por 80, vamos encontrar 80 dividido por 80, que é igual a 1, ou seja, 1 hora. Isso quer dizer que se a gente dobrar a velocidade, o tempo ele se reduz a metade, tá bom? Se reduz a metade, ou seja, fica dividido por 2. Então a resposta da gente aí é a alternativa A, certo, gente? Aí vejam só, aqui eu não falei nada, eu não utilizei nada de regra de 3 aqui, tá? Não utilizei nada de regra de 3. Só utilizei a ideia de proporcionalidade inversa, pois como eu falei no início, a regra de 3 é só uma ferramenta a mais que nos auxilia. Mas a gente não precisa utilizar a regra de 3 para resolver aqui todos os problemas de proporcionalidade, tá? Como eu falei no início também, eu não vou utilizar aqui a regra de 3, e sim o conceito de proporcionalidade direta e inversa. Tá bem, gente? Então aqui essa foi a nossa primeira questão e eu vou trazer agora mais um para vocês, tá? Então, gente, estamos aqui com mais uma questão. Vejam só o que é que ela diz. Uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Então aqui nós temos aí duas grandezas, não é? Nós temos uma grandeza aqui que é a vazão, que é a quantidade de litros por minuto, tá? Que sai aí dessa torneira. E temos a outra grandeza aqui, que é o tempo que está em horas, certo? Então vejam, a vazão que está aqui ó, em litros por minuto, deixa eu colocar aqui, a vazão está em litros por minuto, não é? E o tempo ele está aqui em horas. Então aqui nós temos as nossas duas grandezas. Primeiro, ele disse que com a vazão de 16 litros por minuto, a caixa ela é enchida aí em 5 horas. E se agora tiver uma vazão maior, de 20 litros por minuto, tá? Qual o tempo aí que será gasto? Aí vê o que é que acontece. Aqui, gente, o nosso primeiro exercício é identificar se a proporcionalidade aqui ela é direta ou ela é inversa. Ou seja, se eu aumentar a vazão, né, se sair mais água ali da torneira por minuto, o tempo ele vai aumentar ou ele vai diminuir o tempo gasto para encher o tanque. Então, vê o que é que acontece. O que é que a gente tem aqui? Ó, se a gente dobrar a vazão, ou seja, dobrar a quantidade de água que sai da torneira, a gente vai encher o tanque na metade do tempo. O tanque ele vai ser enchido mais rápido, justamente porque está saindo aí mais água da torneira, não é? Então, a vazão e o tempo, eles são grandezas inversamente proporcionais. Como eu falei para vocês, ó, se eu dobrar a vazão, o tempo ele vai cair pela metade, o tempo que a gente utiliza aí para encher o tanque, porque justamente está saindo mais água da torneira. Então, resumindo, quanto mais água está saindo da torneira, menor é o tempo gasto para encher esse tanque, tá bom? Então, nós temos uma proporcionalidade inversa mais uma vez. E nesse tipo de proporção, a gente já sabe que o produto é constante. Isso quer dizer o que, gente? Que se eu fizer aqui, ó, 20 vezes x, isso tem que ser igual a 16 vezes 5. Tá? Então eu peguei ó, a vazão aqui com o tempo e também peguei aqui vazão com o tempo, utilizando 16 com 5. E o que falta para a gente resolver essa simples equação? Então eu tenho que 20 vezes x é igual a 16 vezes 5, e 16 vezes 5 é 80. E esse x, ó, dividindo ambos os lados aí da nossa igualdade por 20, né, a gente vai ter que x é igual a 80 dividido por 20, ou seja, que é igual a 4 horas, tá? Então, observem que quando a gente, ó, aumentou aqui a nossa vazão, né? O nosso tempo aqui ele diminuiu, ou seja, tá saindo aqui mais água dessa torneira agora, dessa nova torneira. Então, o tempo gasto para encher o tanque, ele também vai ser menor. Ele passou de 5 para 4 horas, tá bom? Novamente, a alternativa correta aqui para a gente é a letra A. Então, eu vou trazer para vocês agora uma situação que envolve proporcionalidade direta, tá? Para vocês verem aqui mais uma aplicação.
Pessoal, como eu falei para vocês, estamos trazendo agora uma questão que envolve proporcionalidade direta, né? Direta. Mas vamos ver por que que essa questão envolve essa proporção direta. Então, temos o seguinte. Na embalagem de certa barra de chocolate, consta que em cada 100 gramas de chocolate há 18 gramas de açúcar. Júlia comprou uma barra de 250 gramas desse chocolate. Quantos gramas de açúcar contém essa barra que Júlia comprou? Então, primeiro aqui, para nos auxiliar novamente, eu vou escrever aqui as grandezas, né? Então, nós temos aqui a massa de chocolate, que está aqui em gramas, né? Em gramas. E temos aqui a grama de açúcar, tá? A massa de açúcar. Então, o açúcar. Então, ambos aí estão em gramas, tá? Lembrando que aqui, gente, é grama aqui do chocolate, tá? Isso aqui, ó, é do chocolate. Então, vejam, 100 gramas de chocolate a 18 gramas de açúcar. Então, aqui, gramas de açúcar. Júlia comprou uma barra ó, de 250 gramas, tá aqui os 250, e ele quer saber quantos gramas de açúcar foi comprado aí. Observa, gente, ó, que quanto mais chocolate, né? Porque essas gramas aqui, ó, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês, né? Essas gramas aqui se referem, esses gramas se referem ao chocolate. Então vejam, nesse caso aqui, ó, quanto mais chocolate, quanto mais gramas de chocolate Júlia comprar, mais açúcar também vai vir nesses chocolates. Então, se a gente dobrar o grama aí do chocolate, vai dobrar também o grama de açúcar que vem nesse chocolate, nessa quantidade que está dobrada. Então, aqui nós temos uma proporcionalidade, não é? Uma proporcionalidade direta. E na proporcionalidade direta, nós vimos no começo da videoaula, eu também já mostrei em outras videoaulas por aí, que nesse tipo de proporção, a razão ela é constante, a razão entre as grandezas. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que se eu pegar aqui, ó, e fazer aqui 250, né? 250 sobre x, isso vai dar aí, tem que dar o mesmo resultado que 100 sobre 18. Então, nós temos aqui uma proporcionalidade direta, a razão entre as grandezas, ela é constante, tá? Então, vejam, para a gente resolver isso daqui, né, a gente vai ter que utilizar aí a ideia de proporção, que é multiplicar aqui, ó, meio pelos extremos, ou seja, 100 vezes x igual a 250 vezes 18, né? Então, vamos ficar aqui com 100 vezes x igual a 250 vezes 18, tá? Aí vejam, pessoal, vocês observam aí que temos mais uma vez uma equação simples, tá? Então, a gente vai ficar aqui ó, com 100x igual a 250 vezes 18. E esse resultado aqui vai dar 4.500, tá? Dividindo agora ambos os lados dessa igualdade aqui por 100, vamos ficar que x é igual a 4.500 dividido por 100. Isso vai dar um total de 45 gramas de açúcar, ou seja, a alternativa correta aqui para a gente é a letra B. Tá, gente? Então, vejam, aqui nós temos, como eu falei, uma questão que envolve proporcionalidade direta. Porque, ó, se a gente aqui dobrar a quantidade de grama de chocolate, a quantidade de grama de açúcar que vem nesse chocolate também vai duplicar. Isso também acontece se eu triplicar, quadruplicar e assim por diante, tá bom? E é importante deixar claro, pessoal, que se a gente pegar esse chocolate aí e reduzir pela metade, o açúcar ele também é reduzido pela metade, né? Os gramas de açúcar que vem nesse chocolate. Tá bem, gente? Então aqui, pessoal, eu fiz aqui algumas aplicações para vocês de questões que envolvem aí proporcionalidade, tá? Que envolve proporcionalidade. E a gente vai ficar por aqui e no link, na descrição dessa videoaula, eu vou deixar para vocês aí uma outra videoaula, como eu falei no início, que traz a teoria de proporcionalidade. E eu também vou acrescentar uma lista de exercícios extra aí para vocês praticarem, tá bom? Então a gente chega aqui ao final de mais uma videoaula e a gente se encontra em o próximo vídeo. Tchau, tchau para vocês e até a próxima.